Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu quero falar sobre sólidos geométricos. A gente vai aprender a construir alguns sólidos geométricos, que são figuras tridimensionais. Primeiro, eu quero trabalhar com vocês o que é uma dimensão. Então a gente vai começar falando de dimensões, tá bom? Quando a gente fala de dimensões, eu estou pensando em basicamente quantas medidas nós precisamos ter para caracterizar um objeto ou um espaço onde esse objeto vive. Então, por exemplo, imaginem que eu queira pensar em distâncias curtinhas, assim. Eu penso em coisas como 1 centímetro, 1 metro. Não precisam ser curtinhas, elas podem ser bem compridas, mas que eu consiga medir em linha reta, né? 1 centímetro, 1 metro, 2 polegadas e por aí vai. Todas essas coisas eu consigo medir em cima de uma régua. Então, eu posso representar elas como se fossem pertencentes a uma linha. Essa linha aqui, sobre a qual eu consigo representar as minhas grandezas, determina a dimensão delas. Então, 1 centímetro eu conseguiria representar como um pedaço dessa linha. 1 metro eu conseguiria representar como talvez um múltiplo, né, dessa linha. 2 polegadas eu consigo representar como um outro pedaço dessa linha, e por aí vai. Mas tudo acontece sobre uma linha. Portanto, nós dizemos que essas medidas elas têm dimensão 1. Então, uma dimensão é o que tem as retas, tá bom? Então, nós já vimos nas definições dos elementos de desenho geométrico, mas uma dimensão é o que tem as retas, por exemplo. E duas dimensões? O que seriam objetos de duas dimensões? Então, objetos de duas dimensões são coisas que a gente não consegue representar utilizando uma régua só. Se eu quiser calcular uma área, por exemplo, eu pego um quadrado, uma figura qualquer, né? Eu preciso medir com uma régua o valor da base, com outra régua o valor da altura. Desse modo, eu não consigo representar plenamente a minha figura usando só uma linha. Eu preciso de duas orientações aqui, pelo menos. Eu posso usar réguas do formato que eu quiser, eu poderia usar réguas tortas, curvas, que eu conseguiria dar um jeito de representar. Claro que uma régua torta tornaria muito mais difícil fazer essa medida, mas não tornaria impossível. O ponto aqui é que eu preciso de dois parâmetros para poder determinar plenamente a minha figura. Então, duas dimensões é quando eu tenho dois parâmetros aqui. Portanto, eu defino uma área, né? Então, duas dimensões é quando eu defino aqui uma área, tá? Então, em uma dimensão, eu defino apenas comprimentos. Em duas dimensões, eu já consigo definir áreas, tá? E três dimensões. Em três dimensões, eu já tenho objetos que agora eu consigo determinar um item a mais, né? Bom, se cada dimensão corresponde a um eixo que eu estou medindo, então aqui, no caso, eu teria duas dimensões, eu acrescento um terceiro eixo entrando aqui na minha tela, né? Entrando aqui na tela de vocês e crio uma figura tridimensional, desse jeito assim. Então, essa minha figura aqui, ela agora tem uma largura, eu usaria uma régua para medir a largura, uma régua para medir a altura dela e uma régua para medir a profundidade dela, que é assim, desse jeito, certo? Então, aqui agora eu consigo determinar volumes usando três dimensões. E quando a gente está falando de objetos que vivem no universo das três dimensões, esses objetos aqui nós chamamos de sólidos, né? Então, aqui para comprimentos, nós tínhamos os segmentos de reta e as próprias retas, né? Segmentos de reta e as próprias retas, linhas em geral. Aqui nós tínhamos os polígonos, as superfícies, né? As formas em geral, as curvas, no caso da circunferência, que não é um polígono. E aqui nós temos os sólidos, tá? Lembrando, polígono é aquilo que tem aresta reta, tá? Sólido é qualquer coisa, quando tem aresta reta a gente chama de poliedro. Então tem os poliedros também, tá bom?
Então, hoje nós vamos começar a estudar sólidos. Sólidos geométricos, ou seja, figuras que vivem num espaço de 3 dimensões. Bom, antes eu quero falar um pouquinho para vocês de como seria viver num universo de 2 dimensões e explicar o que é uma sombra, né? Então, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: quando você pega a sua mão, por exemplo, e coloca ela no sol, coloca a sua mão sob o sol, você vai observar uma projeção de uma sombra da sua mão, certo? Você vai ver uma sombra. A sua mão, ela vive num espaço tridimensional. A sombra da sua mão vive num espaço bidimensional. Da mesma forma, se você morasse num mundo em que tudo é plano, se você morasse numa Flatland, aliás, é um livro bem interessante que eu recomendo vocês lerem se tiverem algum tempinho. É um romance sobre formas geométricas que vivem num mundo de 2 dimensões. Até que uma das formas tem contato com um mundo de 3 dimensões, fica fascinada, todo mundo acha que ele é louco, mas é bem bacana. Então, se vocês vivessem num plano, né? Ou seja, em que tudo é plano, você veria só as bordas das pessoas. Então, se você estivesse olhando um triângulo ou olhando um quadrado, dependendo do ângulo que você olhasse, o que você veria seria só a lateral. Então, do seu ponto de vista, você sendo um observador bidimensional aqui também, olhando aqui, né, esse sendo seu campo de visão, o que você veria para o triângulo seria uma linha, o que você veria para o quadrado seria uma linha também. Se você iluminasse eles, a sombra que é formada do triângulo e do quadrado seria uma linha aqui. Então, uma figura 2D projeta uma sombra 1D, uma sombra de uma dimensão. Bom, dito isso, a gente pode começar a pensar nos nossos sólidos, né? Então, eu vou começar com o sólido mais simples de entender, de desenhar também, que é o cubo. E para desenhar um cubo é bastante simples, você só tem que desenhar uma determinada quantidade de quadrados e colar eles. Eu vou descrever tudo isso e a gente vai entender melhor o que significam todas essas coisas. Ups. Então aqui a gente tem um cubo, né? Da mesma forma que a gente fazia com os polígonos, cada tracinho desse, né, a gente chama de aresta. Cada risco é uma aresta, certo? Vou fazer colorido para a gente dar os nomes. Então, cada risco desse é uma aresta. Cada ponto de junção das arestas é chamado de vértice. E isso tudo tinha já nos polígonos, né? Nos polígonos nós tínhamos arestas e onde eles se juntavam eram vértices também. Então, isso aqui era chamado de aresta, isso aqui era o vértice. Agora que nós temos sólidos, além das arestas e dos vértices, eles ganharam também as faces. Então, isso é uma face. Então, um cubo, ele tem 6 lados, 6 faces. Se vocês pegam um dado daqueles de jogar jogos de azar, ou para você saber quantas casas você anda num jogo de tabuleiro, né? O dado ele tem 6 faces, é numerado de 1 a 6. E com isso a gente pode planificar a nossa figura. Então, a figura ela é determinada pela quantidade de faces que ela tem. Como o cubo tem 6 faces, o nome oficial dele, que é baseado no número de faces, é hexaedro. Então, o sufixo edro é porque nós estamos falando de poliedros, tá? Da mesma forma como nós chamávamos os polígonos com o sufixo gonos, né? Então, por exemplo, se tinha 6 lados, era um hexagono,
um hexágono. Tinha 5 lados, era um pentagono, um pentágono. Agora, como nós estamos lidando com as faces para dar nomes para os nossos sólidos, como eu tenho uma figura de 6 faces, o nome dela é hexaedro. O edro vem de poliedro. O que seria um tetraedro, então? Um tetraedro seria um poliedro de 4 faces. Como é que eu desenharia um poliedro de 4 faces? Será que eu consigo fazer usando faces quadradas? Será que é possível? Aqui eu já tenho 2, colocaria uma terceira aqui, 3, e agora eu não consigo fechar isso com uma coisa reta, né? Uma face só, eu precisaria de mais 2, então com faces quadradas não é possível. Poderia usar faces triangulares? Será que faria sentido? Se eu fizer a base sendo um triângulo, pego um ponto aqui assim e uno desse jeito. Olha só, eu tenho uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces ali atrás. Então, aqui eu consegui desenhar um tetraedro. A gente vai aprender isso direitinho, melhor. Algumas figuras são difíceis de visualizar. Tetraedro são 4 faces, né? Hexaedro, 6 faces. Algumas coisas não são muito simples de visualizar, porque nós temos que imaginar essas figuras tridimensionais, mas a gente vai aprender técnicas de planificação. O que significa fazer uma planificação? Fazer uma planificação significa pegar cada face e decompor a nossa figura, abrir ela desse jeito. Então, o cubo, por exemplo, eu posso desenhar ele como se fosse uma caixa aberta. Abrindo uma caixa, né? Aqui eu tenho 3, 4 faces desenhadas, 5 faces desenhadas. Eu posso dobrar essa face daqui, e aí eu ficaria com uma figura com isso aqui levantado, né? É difícil desenhar, vocês vão ter que imaginar, pessoal. Uma figura com isso, esse lado aqui levantado. Eu poderia depois dobrar de novo, e aí eu ficaria com uma figura, agora eu dobrei 2 vezes, eu ficaria com uma cobertura aqui assim, desse jeito, não, uma espécie de cobertura. Posso tampar aqui e fechar os lados. Fecho esse lado, trago essas arestas para cá, ficaria com algo mais ou menos assim. Deixa eu tentar desenhar. Aqui fechado, desse jeito. Outro lado fechado também. Sobrou só esse quadrado aqui pra frente. Fecho tudo e pronto. Eu tenho o meu cubo desenhado, o meu hexaedro. Bom, isso aqui, você abrir o desenho, né, desfragmentar ele todo, significa fazer uma planificação. O que nós vamos fazer daqui para frente é estudar esse tipo de construção. Como fazer planificações, quando é possível fazer uma planificação, que tipo de planificação é possível. Então, por exemplo, a gente pode transformar o cubo ou hexaedro nessa figura que eu desenhei, né? Essa figura com as 6 faces planificadas assim. Será que eu conseguiria transformar o cubo numa figura planificada desse jeito? Ó, eu tenho 6 faces ainda, certo? Mas será que eu consigo transformar isso aqui num cubo, só dobrando? Será que isso aqui é uma planificação válida? Então, tudo isso a gente vai tentar descobrir. Até semana que vem.